Olá, gente. Estou hoje aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero tratar de um assunto que tem despertado muito meu coração nesses últimos dias. Deus tem colocado muito no meu coração. Tenho lido e orado bastante em cima desse tema. Não sistematizei. O que eu vou falar com vocês aqui não é nada sistematizado, é algo que eu compartilhei com alguns irmãos ontem, né, na Igreja das Missões aqui da minha cidade. Fui chamado para ministrar num culto de jovens e Deus tocou no meu coração. Eu já estava preparando essa mensagem, estou sistematizando, até comentava ontem com a minha esposa que eu preciso escrever essa mensagem e sistematizar esse pensamento que é maravilhoso. Eu creio ser da parte de Deus. Então hoje eu quero falar sobre discipulado, um chamado de Cristo. Eu quero começar essa nossa reflexão, essa nossa conversa, tratando de um texto que está lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. No contexto da história, eu vou ler o 18 para que dá o contexto. Ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus, que nós fomos chamados a um plano de Deus, né, que cada um de nós tem um chamado específico de Deus, isso é incontestável. Ninguém vai contestar que nós fomos chamados para servir a Deus. Paulo escreve, né, Lucas escreve a respeito de Paulo, e em Atenas ele diz que nós fomos criados para buscar a Deus, para adorar a Deus, né, para estarmos em comunhão com Deus. Mas essa comunhão com Deus, né, ela vem da fé. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Ela não necessita de um trabalho. Ela não necessita de obras, mas o mesmo texto diz que nós somos criados feituras dele para as boas obras. Então Deus tem um chamado para cada um de nós, seja de modo coletivo ou de modo pessoal. Deus tem um chamado para cada um de nós. O que nós precisamos entender, né, é que aqui nós vamos tratar de um chamado que ele é tanto coletivo como pessoal. Então, preste atenção. Todos nós fomos chamados por Deus para discipular, para fazer discípulos, Jesus deu um mandamento. Ele diz que ele não deu um hashtag fica a dica. O que Jesus diz é: vão e façam. É uma ordem, é um imperativo da parte de Jesus. E esse chamado, nós podemos dizer que é um chamado universal. É um chamado a todos, né? Ele diz: vão e façam discípulos. O chamado é universal. A forma com que Deus vai usar cada um e a medida como Deus vai usar cada um, como está lá na parábola do semeador em Mateus capítulo 13, é que determina, né, essa questão de se será de uma forma mais abrangente ou se o discipulado será de uma forma mais recuada, né? Jesus fala: olha, teve solo que deu 30, 60 e 100 por um. Então pode ser que o seu chamado seja de ser um líder de uma grande igreja, mas pode ser que o seu chamado de discipular seja para um grupo pequeno de pessoas. Pode ser que o seu discipulado ele rompa fronteiras, ou pode ser simplesmente que o seu chamado ao discipulado seja familiar, seja o tete a tete, né? E nós precisamos entender que esse chamado ele é para toda a igreja. Eu vi o Dr. Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, falar a respeito do seguinte: a igreja ela não é um ônibus, onde o pastor é o motorista, o cobrador é o tesoureiro da igreja e todos nós somos passageiros. Não é isso que a Bíblia fala, né? Em Atos capítulo 1, por exemplo,
quando a Bíblia diz que começou a dispersar, capítulo 1 e 2, quando começou a grande perseguição, a Bíblia nos relata que todos saíram pregando o evangelho, todos, né, exceto os apóstolos, ou seja, os líderes da igreja estavam fixados em um lugar e todo o povo saiu pregando o evangelho por onde andou. Então foram criando e fazendo discípulos por onde passavam. O mandamento é universal. A aplicação dele, perdão, a aplicação dele pode ser que ela seja particular. Então há pessoas que vão ter o discipulado familiar, vão discipular filhos. Eu ouvi uma história, né, de um cara de quando um grande avivalista foi ser homenageado num evento gigantesco, e lá foram chamados inúmeras pessoas de renome, pastores e homens e líderes mundialmente conhecidos, e no meio desses líderes estava um senhorzinho muito de idade parado lá, e aí algum desses jovens veio perguntar para ele, né? Disse: olha, aqui só tem grandes homens de Deus, né? Fulano de tal, ciclano, e foi citando o nome, né? Esse pregou em tal lugar, em tantos países, né? Tantas pessoas se converteram ouvindo a mensagem dele. O homenageado, né, nessa noite aqui, ele é um homem que converteu milhões de pessoas e tudo mais, mas o senhor eu não reconheço, não conheço. Quem é o senhor? E aquele senhorzinho disse: não, quantas pessoas, né? Ele perguntou: quantas pessoas o senhor discipulou? Ele disse: eu discipulei uma pessoa só. E aquele jovenzinho, talvez num ar de arrogância, sem entender o propósito do discipulado, ele disse: mas o senhor não devia estar aqui. Aqui estão os grandes nomes, aqui estão os grandes evangelistas, né? E aquele homem silenciou-se, não falou nada, mas quando o homenageado subiu ao púlpito para receber a sua homenagem, ele disse: olha, tudo isso não seria possível se não fosse pela ajuda de um só homem, né? O homem que me pregou a Cristo, que me discipulou, que formou em mim um caráter de Cristo. E aí ele chama esse senhorzinho para que o senhorzinho se levantasse e fosse ficar diante da congregação. Então aquele jovem talvez tenha pensado, né, aquele senhorzinho não discipulou um número gigantesco de pessoas como aquele a quem ele havia discipulado. E é assim que Deus age, né? Mas como nós podemos entender discipulado? E eu gosto de uma afirmação do pastor Abe Uber, da Past Church, que ele diz que discipulado é você entender que nós somos como garrafas, né, colocadas num determinado local. E ele diz assim: qual é a maneira correta de encher garrafas? Ele diz assim: se você pegar uma mangueira e começar a jogar água em cima das garrafas, elas abertas num determinado lugar, ele diz: vai demorar muito tempo para encher as garrafas. Por quê? Porque, como que eu posso dizer? Vai ser trabalhoso. Ela não vai receber a dose. Isso é o culto de domingo. Mas ele diz que se colocarmos a mangueira, eu vou falar isso mais à frente, até pulei etapa aqui, mas se você for no discipulado de 1 a 1, é muito melhor. Mas deixa essa parte aqui, vamos amadurecer ela lá na frente. Então, primeiro, discipulado é um mandamento, né? É um chamado de Deus como um mandamento. Ele é universal, embora ele tenha partes que sejam particulares e específicas a uma pessoa. Mas nós precisamos entender, então, sobre essa questão do universal, nós precisamos entender duas coisas. E precisamos fazer duas perguntas. Primeiro, o meu chamado, ou o meu ministério, ele gera discípulos? Ou seja, aquilo que eu estou fazendo está gerando discípulos? Nós estamos fazendo discípulos das nações? Nós estamos cumprindo o ID do Senhor? Mas essa pergunta, ela só é respondida a partir de uma segunda pergunta que eu quero fazer, que é: o que é discipulado bíblico? O que é um discipulado bíblico? Nós precisamos entender isso. Então, discipulado bíblico precisa ser entendido. Então, discipulado não é fazer, é ser. Então eu li um livro há uns dias atrás de um pastor da IHOP, lá do Kansas, né? Que o livro chama-se Discipulado Começa com Contemplação. Foi talvez o livro melhor que eu li sobre discipulado até hoje. Nunca vi ninguém tratando do assunto dessa forma. Mas o que ele vai dizer para nós é que discipulado não é execução. Discipulado é um estilo
de vida. Discipulado não é o que eu faço, discipulado é o que eu sou. Então, assim, nós discipulamos pessoas para serem cópias de Jesus. Então ele diz que discipulado é você ser uma cópia de Jesus. Então, como eu gero discípulos? Fazendo dessas pessoas cópias de Jesus. E nesse livro, o Samuel Whitefield, ele diz que discipulado começa com contemplação. E ele diz que como ver Jesus muda a nossa vida. Então, o que é discipulado? À luz da Bíblia, discipulado é formar Cristo em outras pessoas. Mas como eu posso formar Cristo em outras pessoas se eu ainda não conheço a Jesus? Como eu posso apresentar uma pessoa se eu não conheço? Por exemplo, e eu usei esse exemplo ontem no culto, eu disse, imagina se eu e um amigo meu, nós lemos nesses sites de famosos, sobre a vida do jogador Cristiano Ronaldo. E nós falamos, nossa, agora nós conhecemos o Cristiano Ronaldo. E somos convidados, por um milagre de Deus, somos convidados para ir numa festa do Cristiano Ronaldo. Nós não vamos saber como nos portar lá. Por quê? Porque o que nós conhecemos dele não é uma vida de intimidade com ele. Nós não temos a intimidade com o Cristiano Ronaldo. Nós não temos a intimidade com o dono da festa. Então, nós até podemos comparecer à festa. Mas talvez nós estejamos como aquele homem que foi chamado para as bodas e ele chegou sem as vestes nupciais. Ele chegou sem a roupa apropriada para o evento. Então, preste atenção. Discipulado é contemplar Jesus, é você fazer pessoas enxergarem Jesus. É por isso que Paulo, ele diz, vocês têm que ser meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O que ele está dizendo? O meu discipulado, ele foi a partir da pessoa de Cristo. Então, discipular é fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Talvez a melhor forma de discipulado que nós podemos ter é a de Jesus se mostrando para os discípulos. Mas há um texto na Bíblia que me chama muita atenção, que é João capítulo 1, versículo 29, que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que alguns dos discípulos dele, naquele momento, começaram a seguir Jesus. Alguns discípulos de João Batista começaram a ir atrás de Jesus. Por quê? Porque ele disse, eu apresentei para vocês Jesus. Então, discipulado, é gerar Jesus, é apresentar Jesus e fazer com que que essas pessoas sejam cópias de Jesus. Quando eu olho, por exemplo, aquela mulher junto ao poço de Jacó, lá em João 4, e aquela mulher, ela tem uma conversa com Jesus, e aquela conversa com Jesus termina com ela dizendo, vocês precisam ver o homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Ela está dizendo, esse camarada, esse homem que está ali, ele realmente é o Cristo. Então, uma visão que ela teve de Cristo, de quem Cristo, uma revelação de Cristo a ela, quando Jesus diz, ela diz, olha, nós sabemos que virá o Jesus, o Cristo, e quando ele vier, ele vai nos falar essas coisas. E Jesus olha para ela e diz, sou eu quem falo contigo. Então, ela tem uma revelação de quem Jesus é. E automaticamente, após essa revelação, ela começa a falar de Jesus. E ela sai dizendo, ele tem dito tudo quanto eu tenho feito. Não seria esse o Cristo? Venham ver quem é ele. E é interessante que ao apresentar Jesus, e a cidade inteira vai ao encontro de Jesus, e ao apresentar Jesus, há um texto na Bíblia, e eu quero encontrar ele aqui, está lá em João, e cadê? Deixa eu achar aqui. Não, estou em Lucas, perdão. Deixa eu achar João capítulo 4. É por isso que eu não estou achando, gente. João capítulo de número 4. Então diz assim, o texto. Ela diz lá no verso 28, né? Então, deixando o cântaro, voltou à cidade de seu povo. Venham ver um homem
que me disse tudo quanto tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então ela está discipulando ali, né? Ela conheceu o Cristo. Então saíram todos da cidade e foram onde eles estavam. Aí os discípulos voltam, tal. Aí, verso de número 39, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela disse, ele diz tudo quanto eu tenho feito. Desculpa, gente. Tudo quanto eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então, ela apresentou Jesus. E o próprio Jesus, pregando aquelas pessoas, converteu o coração deles. Então ele diz, agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Isso é discipulado. Discipulado é apresentar Jesus. Agora, como viver o discipulado? Como que nós vivemos isso? É sendo exemplos, né? Nós somos a Bíblia que muitas das vezes os nossos vizinhos leem. Nós somos muitas das vezes a verdade ou o Cristo que muitas pessoas veem. E a pergunta é, as pessoas veem Cristo em você? As pessoas veem Cristo no seu chamado? Eu me lembro de alguns dias atrás, um menino, um jovem, né, chegou até mim e disse, olha, você é basicamente a pessoa mais santa que eu conheço. Eu disse, você não me conhece por completo. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Então ele está dizendo para mim que quando ele olha para mim, ele vê Cristo. Quando ele olha para mim, ele vê características do Deus vivo. E ele disse assim, porque o que como nós vivemos o nosso discipulado? Vivemos sendo santo, como é santo aquele que nos chamou. É sendo imitadores de Cristo, como Paulo foi imitador de Cristo, como as pessoas devem nos imitar. Eu acho muito estranho quando eu vejo líderes dizendo, olha, você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para Cristo. De fato, devemos olhar para Cristo. Mas nós somos cópias de Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos chamados a entregar para Jesus, para Deus, de Deus, aliás, perdão. Nós somos chamados para entregar de Deus uma imagem de quem Ele é. Isso é discipulado. E Jesus nos deu a ordem, façam discípulos, gerem o Cristo em outras pessoas. E é tão difícil quando nós tentamos, de alguma forma, viver o discipulado sem termos conhecido a Cristo. Então, Oséias diz, o povo perece porque falta conhecimento, e ele diz, o povo precisa conhecer a Deus, e o povo precisa prosseguir em conhecer a esse Deus. É disso que a palavra de Deus, é isso que é o discipulado, é isso que Jesus está nos chamando a vivermos uma vida que reflete o caráter de Deus, uma vida que apresenta a Deus a este mundo caído, a pessoas que ainda não conhecem Jesus. É disso que a Bíblia fala. Então, nós somos chamados a esse discipulado, nós somos chamados, e lembra que eu estava falando, e agora eu quero retomar a ilustração das garrafas, né? Quando ele diz que o culto de domingo é você pegar a mangueira de água e fazer aquele jato e começar a jogar, e vai pingar um pouco em cada garrafa, e vai entrar um pouco em cada garrafa, e talvez você vai passar muito tempo tentando encher as garrafas, até que cada uma se encha à medida que elas vão se enchendo, embora que iguais, ou de umas mais que as outras às vezes, mas vai ser muito mais demorado. Então qual foi a lógica que o Abe usou para falar de discipulado? E de discipulado deveria ser como se você pegasse a mangueira e colocasse numa única garrafa. Discipulado é você pegar a mangueira e colocar numa única garrafa, ela vai encher mais rápido, o desperdício vai ser menor e ela vai ser enchida mais rápido. E com ela cheia, você passa para outra garrafa e com a outra garrafa cheia. O que ele está dizendo é que muitas das vezes o discipulado precisa ser feito
mais próximo, com proximidade, no 1 a 1, no homem a homem, né? Como diz a gíria do futebol, marcação homem a homem. Então, isso é discipulado, é um chamado, um mandato de Deus para toda a igreja, de gerarmos Cristo em outras pessoas. E eu gostaria que você começasse a repensar. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto, tem muita coisa que a gente já poderia ter gravado e tal, mas eu sou muito ruim com essa questão de gravar vídeo, mas a gente vai falar muito sobre esse tipo de assunto, vamos trabalhar livros inteiros, temas inteiros sobre vários assuntos, e eu gostaria que hoje você tomasse uma decisão. Você vai ser um gerador de discípulos. Você vai se tornar um discípulo de Cristo, para que você possa ser um fazedor de discípulos. Você possa ser um gerador de novos discípulos para Cristo. Eu oro a Deus, a minha oração é para que a igreja brasileira ela comece a olhar o discipulado não como sendo estratégia de marketing, né? Porque nós criamos uma espécie de discipulado onde você faz, você executa, você se veste, você, sabe, discipulado criou um grupo, né? E às vezes nós achamos que discipulado é as pessoas nos imitarem, né? E isso não é discipulado. Discipulado é as pessoas imitarem a Cristo. E se você tem uma característica que gera Cristo em outras pessoas, elas podem imitar aquilo de você, mas o alvo final é Cristo. Então a minha oração nesses dias é para que Deus derrame um avivamento sobre a igreja. Nós precisamos buscar o discipulado, discipular pessoas através da oração, através da adoração, através da leitura da palavra, através do ensino da palavra, né? Esdras decidiu estudar, praticar e ensinar através do estudo, da prática e do ensino. É esse discipulado que nós precisamos trazer para a igreja brasileira agora. E eu quero terminar minha fala dizendo que eu vi num livro, eu não me recordo qual livro, mas o cara falando assim sobre discipulado, né? E aliás, eu vi num podcast, e o Francis Chan, num dos seus livros, ele diz assim: se você é alguém que não ora, que não adora, que não tem intimidade com Deus, nós não queremos outro de você. Então discipulado é gerar pessoas parecidas com Cristo. Mas se você não é parecido com Cristo, nós não queremos outro parecido com você. Nós não queremos uma pessoa que não reflete o caráter de Cristo. Por isso, nós precisamos refletir o caráter de Cristo. E para isso, nós precisamos conhecer esse Cristo. Para isso, nós precisamos de uma vida de busca por esse Cristo. Ter sede de Jesus, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecer a Deus. Como nós fazemos isso? Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque nela está a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Que eu e você possamos ser geradores de discípulos, e que nós possamos, acima ou à frente, ou antes disso, sermos discípulos de Jesus, seguirmos os passos de Jesus. 1 de Pedro diz: nós devemos andar como ele andou, fazer o que ele fez. Jesus ainda nos dá uma esperança maior, porque ele diz: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus não tinha as redes sociais, Jesus não tinha os livros que nós temos, embora ele fosse Deus, ele teve que aprender, né, como nós, ele tinha revelações que nós não temos, mas tinha uma vida que gerava, né, o que fazia com que as pessoas se encantassem por ele. Jesus é o nosso exemplo de geração de discípulos, de um criador de discípulos, mas ele deixou exemplo para que nós pudéssemos fazer ainda mais do que ele fez. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que você se torne um gerador de discípulos, que você atenda a esse chamado de Deus para a sua vida. Gerar discípulos é um mandamento, é uma ordem de Deus para mim e para a sua vida. E eu gostaria de todo o coração que você se aplicasse a ele. Me permita orar por você. Eu quero encerrar essa live com o seguinte dizer: gere discípulos, aceite o chamado de Jesus. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha tocar sobre a vida de cada um dessas pessoas que já assistiram essa live ou que ainda vão assistir. Pai, em cada uma das redes sociais sobre as quais essa live chegará, que o Senhor possa tocar os corações.
Que nós venhamos, ó Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, no nome de Jesus, sermos geradores de discípulos. Mas que nós possamos, antes de qualquer coisa, nos aproximarmos do Senhor em oração, para recebermos a Tua palavra, para recebermos o Teu chamado, Senhor, para que nós possamos entender onde e quando fazer. Porque o Senhor disse que devemos fazer, mas nós precisamos saber onde, quando e como. E que o Senhor possa nos guiar nessa busca, não só por conhecer o projeto do Senhor, mas por podermos interagir com a vontade do Senhor. Pai, nós clamamos já há algum tempo por um avivamento nesse país, nessa nação, em nossa cidade, em nossa família. E nós pedimos a Deus que o discipulado seja a base disso. Que a palavra do Senhor pregada aos corações gere discípulos de todas as nações. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer isso de modo personalizado na vida de cada um de nós. Que a palavra do Senhor entre e cale nos nossos corações. E que ela nos tire do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que nós não venhamos a estar estacionados, mas que nós possamos viver o chamado do Senhor para a glória e louvor da sua alma. Em nome de Jesus, amém? E ó o rascunho. Olha que vergonha. Gente, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês. Para você que ficou até aqui, deixa o seu joinha, deixa o seu like, né? Deixa o seu like, deixa o seu gostei aí e comenta aí embaixo, eu quero fazer discípulos. Se você ficou até aqui e comentar aí, eu quero fazer discípulos, eu vou saber que você ficou até o final, tá joia? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.